Oi, pessoal. Eu sou a Maria Eduarda, sou licencianda em Matemática pela Universidade Federal de Juiz de Fora, bolsista do PIBID, e hoje eu estou aqui para fazer algumas questões do Enem com o tema probabilidade. Antes da gente partir para as questões, eu vou lembrar rapidamente o que é a probabilidade e como a gente calcula. Probabilidade é a chance de ocorrer um resultado. Vamos exemplificar isso com um clássico que é o jogo de dado. A gente sabe que em um dado a gente tem 6 faces com os números de 1 a 6. Vou até colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos supor que eu quero saber qual a chance ou qual a probabilidade de eu tirar um número par quando eu jogar esse dado. Como que a gente vai calcular isso? A gente vai fazer os casos favoráveis, ou seja, que é o que eu quero, casos favoráveis, sobre os casos possíveis. Como assim? Olha só. A gente sabe que eu posso tirar 6 números diferentes quando eu jogar esse dado, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a gente tem 6 possíveis casos. Só que o que me interessa são os pares, ou seja, o que é favorável para eu saber são os números pares. Eu quero tirar um valor par ali e eu quero saber a chance de eu tirar aquele valor par. Quais são os números pares do dado? É o 2, o 4 e o 6, ou seja, são 3 valores. Eu posso simplificar essa fração aqui, dividindo por 3 em cima e 3 embaixo, e vou ficar com meio, que é a mesma coisa que 0,5, que a gente pode escrever como 50%. Então, a chance de eu tirar um número par no jogo de dado é de 50%. Isso aí a gente pode fazer de diversas formas. Se eu quiser tirar 1, 3, 4 ou 5, quero saber qual a chance de eu tirar esses números. Então, eu vou colocar os casos favoráveis, que é o que me interessa, sobre todos os possíveis que podem ocorrer. Certo? Então, vamos para as atividades. Aí eu vou falar para vocês pausarem o vídeo, lerem, tentar fazer e depois vem a resolução, tira a dúvida nos comentários e fala com a gente, tá bem? Então, olha só. Para um docente estrangeiro trabalhar no Brasil, ele necessita validar o seu diploma junto ao Ministério da Educação. Num determinado ano, somente para estrangeiros que trabalharão em universidades dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, foram validados os diplomas de 402 docentes estrangeiros. Na tabela está representada a distribuição desses docentes estrangeiros por países de origem para cada um dos dois estados. Então, aqui a gente tem uma tabela. Os docentes que vão trabalhar em São Paulo, 112 vieram da Argentina, 60 da Espanha, 28 de Cuba, 9 de Portugal, 30 da Venezuela, totalizando 239. E aqui tem os valores do Rio e o total de cada país que vieram. O que ele quer saber? A probabilidade de se escolher aleatoriamente um docente espanhol, sabendo-se que ele trabalha em uma universidade do estado de São Paulo, é? Então, o que a gente quer saber? O que nos interessa são os docentes espanhóis, certo? Que seriam os nossos casos favoráveis. E a gente sabe que ele trabalha na Universidade de São Paulo. Então, os possíveis casos, ou seja, o total ali, são todos os docentes que vão trabalhar em São Paulo, que são 239. Eu quero um docente espanhol, que são quantos? São os da Espanha, são 60. Ou seja, a probabilidade de eu escolher aleatoriamente um docente espanhol, sabendo que ele trabalha em uma universidade de São Paulo, é 60 sobre 239. 239 são todos os trabalhadores da Universidade de São Paulo, que ele me garantiu que vai ser de lá, só que eu quero um espanhol, e eu tenho 60 espanhóis dentro da Universidade de São Paulo. Então, essa é a alternativa correta, letra B. A2. Mais uma vez, pausem, tentem fazer e depois acompanhem a resolução. Um apostador deve escolher uma
entre 5 moedas ao acaso e lançá-las sobre uma mesa, tentando acertar qual resultado, cara ou coroa, sairá na face superior da moeda. Suponha que as 5 moedas que ele pode escolher sejam diferentes. Duas delas têm cara nas duas faces, então a gente tem uma moeda que é cara tanto de um lado quanto do outro, duas, né? Uma tem coroa, então tem moeda que só tem coroa em ambas as faces, e duas delas são normais, cara de um lado e coroa do outro. Nesse jogo, qual é a probabilidade de o apostador obter uma face cara no lado superior da moeda lançada por ele? Então, o que interessa pra gente é ele obter cara. Eu quero saber quais as chances dele obter cara quando jogar a moeda. Só que além dele jogar a moeda, ele tem que escolher uma das 5 moedas. Então, a gente vai analisar caso por caso. Olha só, vou colocar aqui o caso 1, quando ele sortear uma moeda que só tem cara. 2 vai ser quando a moeda tiver só coroa e 3 a moeda normal, só para ocupar um certo espaço. Então, olha só. 1. Primeiro, ele vai escolher a moeda. E o que acontece se ele escolher a moeda que só tem cara nas duas faces? A chance dele escolher essa moeda é 2 em 5, certo? Por quê? Porque a gente tem duas moedas só com cara, num total de 5 moedas. Depois que ele escolheu a moeda e tirou essa que só tem cara nas duas faces, qual é a chance dele tirar cara ao jogar essa moeda? É 2 em 2, né? Porque se a moeda só tem cara nas duas faces, então a chance ele é 100%, que é 2 sobre 2. Quando a gente faz essa continha, fica 4 sobre 10, que é igual a 2/5. Certo? Então, a chance dele sortear a moeda que só tem cara e tirar cara é 2 em 5. Agora, vamos fazer a mesma coisa, só que para a moeda que só tem coroa. Primeiro, ele vai ter que sortear essa moeda. Qual que é a chance dele sortear essa moeda? É 1 em 5. Por quê? Porque a gente só tem uma moeda dessa, num total de 5 moedas. E a chance dele tirar cara nessa moeda? A gente tem duas faces, só que nenhuma delas é cara. Então, a chance dele tirar a cara aqui é 0, certo? Então, a chance dele tirar a cara sorteando essa moeda que só tem coroa é 0, ok? E aí, agora, se ele sortear uma moeda normal. Primeiro, a gente tem que ver a chance dele sortear essa moeda. Qual que é a chance dele sortear essa moeda? 2 em 5, né? Por quê? Tem duas moedas num total de 5. Sorteou essa moeda. Aí agora ele tem uma moeda que é uma normal. Qual que é a chance dele tirar a cara? A gente sabe que a moeda tem duas faces. A chance dele tirar a cara nessa moeda é 1, certo? Porque a gente tem uma face com cara, outra face com coroa. E aqui, 2 vezes 1, 2. 5 vezes 2, 10. Que dá 1/5. Então tá, então calculei separadamente a chance dele obter cara em cada uma das moedas, certo? Aqui uma coisa muito importante é que a gente tem que observar que eu multipliquei essas frações aqui. Por que eu multipliquei? Porque está acontecendo duas coisas. Ele tem que sortear uma moeda, que é o primeiro caso, e depois que ele sortear a moeda, ele tem que jogar a moeda. Então, tem que acontecer uma coisa e outra. Quando tem esse conectivo e, a gente multiplica as frações. Ah, e quando a gente soma, por exemplo, quando é ou, por exemplo, pode acontecer esse caso, que é ele sortear a moeda que tem só cara nas faces, ou esse caso, ou esse caso. Então, a gente não terminou a questão, a gente tem que ver a probabilidade dele obter a cara no lado superior. E ele pode obter acontecendo isso, ou isso, ou isso.
Então, é 2/5, se ele tirar só a moeda que tem cara, mais 0, se ele sortear uma moeda que só tem coroa, mais 1/5. Denominador igual 5, 2 mais 1 são os numeradores. Então, 3/5. Essa é a chance dele obter uma face cara ao sortear as moedas e jogares. Então, é letra C. Próxima. Ó, o Estatuto do Idoso no Brasil prevê certos direitos às pessoas com idade avançada, concedendo a estas, entre outros benefícios, a restituição de imposto de renda antes dos demais contribuintes. A tabela informa os nomes e as idades de 12 idosos que aguardam suas restituições de imposto de renda. Considere que entre os idosos, a restituição seja concedida em ordem crescente de idade, decrescente de idade, desculpa. E que em subgrupos de pessoas com a mesma idade a ordem seja decidida por sorteio. Então, a preferência vai ser sempre do mais velho. Chegou em 2 pessoas que têm a mesma idade, a gente vai sortear para ver quem vai receber a restituição primeiro, certo? E o que ele me pergunta? Ele fala, nessas condições, a probabilidade de João ser a 7ª pessoa do grupo a receber a sua restituição é igual a... Então, o João, vamos achar o João aqui na tabela. Tá aqui o João. Ele tem 75 anos. A gente quer saber qual a chance dele ser a 7ª pessoa do grupo. Começa por ordem decrescente, ou seja, do maior para o menor. Então, vamos olhar. Primeiro vai ser o Orlando, que ele é o mais velho, ele tem 89 anos. Certo? Depois, a gente tem o Gustavo e a Luana com 86 anos cada um. Então, assim, não vai fazer diferença para o João. Por quê? Porque, de qualquer forma, o Gustavo e a Luana estão na frente dele, certo? Então, aqui a gente tem o segundo e o terceiro. Segundo e o terceiro. Depois vem a Tereza, que é a 4ª, a Márcia, que é a 5ª, o Roberto é o 6º. E agora a gente quer saber, chegou na parte que a gente quer saber, né? Porque a gente quer saber quem vai ser o 7º e qual que é a chance do João ser essa 7ª pessoa. A gente tem 4 pessoas com 75 anos. O João é uma delas. E vai ser feito um sorteio para essa 7ª pessoa, certo? Então, olha só. Quais são os possíveis casos? Ou seja, quantas são as possíveis pessoas para ser a 7ª a receber? São 4 pessoas. E qual é o nosso caso favorável? Ou seja, o que a gente quer saber? É só o do João, a gente quer saber a chance do João. Então, o João é um dos 4 possíveis a serem sorteados. Então, a probabilidade dele ser essa 7ª pessoa é de 1/4. Ok? Então, vamos para a última. O gerente de uma empresa sabe que 70% de seus funcionários são do sexo masculino e foi informado de que a porcentagem de empregados fumantes nessa empresa é de 5% dos homens e 5% das mulheres. Selecionando ao acaso a ficha de cadastro de um dos funcionários, verificou-se tratar-se de um fumante. Então, tem os funcionários da empresa e aí selecionaram uma ficha e dessa ficha eles falaram, ó, é um fumante. Isso que eles sabem. Então, qual a probabilidade de esse funcionário ser do sexo feminino? Ou seja, o que a gente quer? Vamos analisar aqui. A gente sabe que é um fumante, certo? Só que a gente quer saber qual a probabilidade de ser do sexo feminino. Então, a gente tem que descobrir o total de fumantes, né? Os funcionários fumantes. E o nosso caso favorável, ou seja, o que a gente quer descobrir, são as pessoas do sexo feminino que são fumantes. Certo? Então, vou pôr aqui, ó, fumantes feminino. É isso aqui que a gente tem que descobrir. Então, vamos fazer aos poucos, olha só. Primeiro, vamos ver as informações que a gente tem.
O gerente de uma empresa sabe que 70% dos seus funcionários são do sexo masculino. Então, a gente tem 70% masculino. Se 70% é masculino, quer dizer que os outros 30% são do sexo feminino, certo? Vou pôr aqui do lado. Então, a gente tem 30% mulheres, né? Vou pôr 30% feminino. E aí, ele fala, ó, foi informado de que a porcentagem de empregados fumantes nessa empresa é 5% dos homens e 5% das mulheres. Ou seja, desses 70%, 5% são fumantes. E desses 30% das mulheres, 5% também são fumantes. Então, vamos primeiro calcular a quantidade de funcionários fumantes do sexo masculino. Que são quantos? São 5% de 70%. Certo? 5% de 70% a gente calcula como? 5 sobre 100 vezes 70 sobre 100. Calculando na forma de número decimal também, pode ficar desse jeito, ó. 5% é 0,05 e 70% é 0,7. Que dá, quando eu faço essa continha, dá 0,035. Vou pôr aqui embaixo, que é 3,5%. Então, essa é a porcentagem de pessoas do sexo masculino e fumantes. Então, agora vamos ver o do sexo feminino, que é a mesma coisa. É 5% desses 30% das mulheres. Então, já vou fazer aqui, ó, 0,05 vezes 0,3. Que é igual a 0,015, que é 1,5%. Então, ó, vamos voltar agora para o que a gente queria, que a gente já consegue descobrir aqui em cima. Qual é a quantidade de fumantes do sexo feminino? É 3,5%, certo? Que é 0,035. E o total de funcionários fumantes? São os fumantes do sexo feminino, mais, do masculino, mais os do sexo feminino, que a gente encontrou aqui também. Então, o total aqui embaixo vai ser 0,035 mais 0,015. Então, vai ficar 0,035 sobre 0,05, que quando eu fizer essa continha vai dar, deixa eu conferir aqui, 0,035. Ih, tem alguma coisa errada. Ah, não, gente, que eu coloquei, aqui eu coloquei aqui em cima, ó, a gente quer o feminino, eu coloquei o masculino, desculpa. Aqui é 0,15, ó, que são os fumantes do sexo feminino, dividido pelo total, certo? O total aqui tá correto, eu só troquei aqui em cima. Então, quando eu fizer essa continha, vai dar 0,3. 0,3 a gente pode escrever, ó, em fração 3 sobre 10, que é a mesma coisa que 30 sobre 100. Se eu multiplicar aqui em cima por 10 e aqui em cima também por 10. E 30 sobre 100 é 30%. Ou seja, a probabilidade desse funcionário, que a gente sabe que é fumante, mas a chance dele ser do sexo feminino é de 30%. Letra B. Tá bem? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Uma boa prova. Um beijo.